resolução da questão 20, né, da página 85. Faça o que se pede. Determine o centro da circunferência que passa por A, de coordenadas 4 e 2, e tangencie o eixo das coordenadas. Então, ó, vamos ver aqui visualmente o que significa isso. Então, eu tenho uma circunferência, né, onde essa circunferência passa por A de coordenadas 4 e 2, ou seja, se ela passa por A, isso significa que A está sobre a sua borda. Todo ponto que essa circunferência passa por ele, significa que esse ponto, né, está sobre a borda da circunferência. E essa circunferência tangencia, ou seja, toca em apenas um ponto, o eixo das coordenadas, o eixo Y e o eixo X. Aí ele pede para você determinar as coordenadas do ponto C, que no caso é o centro dessa circunferência. Percebe aqui que eu botei que o ponto C tem coordenadas R e R. Por que coordenadas R e R? Ó? Perceba que a coordenada desse C, a coordenada X, né, é a distância desse ponto até o eixo X. Só que a distância desse ponto até o eixo X é o próprio raio dessa circunferência, né? Então, ó, essa distância aqui é R e daqui para cá também eu tenho R. Então, as coordenadas X e Y são iguais, ou seja, R e R. E também a gente sabe, né, que a distância de C até A também é R, porque como A está sobre a borda da circunferência e a distância do ponto de uma circunferência até qualquer ponto que esteja na sua borda é sempre a medida do raio. Então, o que a gente tem que achar? A gente tem que achar o valor desse raio, né, para conseguir determinar quais são as coordenadas desse centro. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar a nossa formulazinha, ó, da distância entre dois pontos para conseguir determinar isso. Por quê? Porque eu sei que a distância de A até C, ó, é justamente R. Eu sei as coordenadas do primeiro ponto e eu tenho como descobrir essas outras coordenadas utilizando essa fórmula. Então, vamos substituir, ó. Distância de A até C, a gente já sabe que é R, né? Essa distância de A até C é R, é igual a raiz quadrada, né? Quem é o x do primeiro ponto? R, menos, né, o x do segundo ponto, que é 4, o segundo ponto, no caso, é A. Tudo isso ao quadrado mais o y do primeiro ponto menos, que é R, né? Menos o y do segundo ponto, que é 2. Tudo isso ao quadrado. Agora a gente vai, né, desenvolver o que está dentro da raiz, né, para facilitar nossos cálculos. Então, é o seguinte, R vai ser a raiz quadrada, né? Vamos aqui desenvolver. Vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, ou seja, menos 2 vezes R, que é menos 2R, vezes o segundo, que é 4. Então, vai ficar menos 2R vezes 4, que é menos 8R, mais o quadrado do segundo, ou seja, 4 ao quadrado, que é 16. De mesma forma, né, nós vamos proceder aqui. O quadrado do primeiro, que é R ao quadrado, né? Menos 2 vezes o primeiro, ou seja, menos 2 vezes R, que é menos 2R, vezes o segundo, ou seja, menos 2R vezes 2, que é menos 4R, mais, né, o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, que é 2, o quadrado de 2 é 4. Então, o que a gente vai fazer agora? Lembra da nossa técnicazinha de elevar os dois membros ao quadrado para a gente conseguir tirar, né, esse membro aqui da raiz para facilitar nossos cálculos? Então, elevando os dois membros ao quadrado, eu tenho que R ao quadrado, né? Isso aqui tudo ao quadrado, esse ao quadrado cancela com a raiz, então vai ficar só o que tem dentro da raiz, que é R ao quadrado menos 8R mais 16, mais R ao quadrado menos 4R mais 4. Então, ó, a gente tem isso aqui. Vamos arrumar, ó. Percebe uma coisa, esse R ao quadrado aqui corta com esse R, vai embora, né? Eles se cancelam. Menos 8R menos 4R vai ficar menos 12R, né? 16 mais 4 é 20. E o R ao quadrado, né? Então, vai ficar assim, ó. 0, né? Porque eu cancelei esse R com esse R. R ao quadrado menos 12R, porque é menos 8R menos 4R, mais 20, que é 16 mais 4. Perceba que nós chegamos a uma equação do segundo grau. Então, o que a gente vai ter que fazer? Resolver, utilizando nossa formulazinha de Bhaskara, né? Que é B ao quadrado, ou seja, menos 12 ao quadrado, que é 144, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 20. Então, vai ficar 144 menos 80, que é justamente 64. Então, o nosso x1 vai ser
menos b, ou seja, se é menos menos 12, vai ficar 12 positivo, né? Mais a raiz quadrada de delta, que é 64, a raiz quadrada de 64 é 8. Tudo isso dividido por 2a, ou seja, se a é 1, então vai ficar só 2. Então, vai ficar 12 mais 8 vai ser 20, né? 20 dividido para 2 é 10. Então, x1 a gente já sabe que é 10. Agora, vamos ver x2. Vai ser menos b, né? Que é 12, menos a raiz quadrada de delta, que é 8. Então, vai ficar menos 8. Tudo isso dividido por 2. Então, 12 menos 8, 4, né? 4 dividido para 2 é 2. Então, a gente soube que x1 é 10 ou também x1 pode ser 2. Então, nossa circunferência, ó, pode ser tanto de coordenadas 2, 2, né? Porque não é r, r, então vai ser 2, 2, como de coordenadas 10, 10. Porque os valores que nós achamos são justamente os valores de r, né? Que aqui no caso seria r1 e r2. Então, nós já achamos dois valores para r e conseguimos achar que o centro da circunferência pode ser tanto 2 quanto 10. 2, 2, 10, 10, né? Essas são as coordenadas da circunferência. E por aqui nós terminamos a resolução da questão de número 20.